delongas, a nossa sessão de perguntas e respostas, que abrange não só as perguntas aqui do Rio, mas as perguntas de todos os estados que estão participando do nosso programa. Então, eu queria dar um bom dia amplo para todos os nossos companheiros dos estados, dos demais estados, porque é a mania que a gente tem aqui no Rio de dizer os estados, como se o Rio de Janeiro não fosse um estado, né? Antigamente não era um Distrito Federal, mas dos outros estados. Sejam bem-vindos e vamos começar. Começa aqui com uma pergunta que eu não sei responder. Ela, quais serão os temas do próximo PAPMEN? Não sei, isso a gente não decidiu. A gente só decide os temas depois que termina o PAPMEN, que a gente deixa passar uns dias, descansa, pensa um pouco, responde. Então, Wagner, você, como sempre, fica encarregado de ser o mestre de cerimônias. Vai. Bom, estamos aqui atolados de perguntas. Oi. Celso, desculpe. Uma pergunta: quando serão as inscrições para a segunda turma do Profmat? Eu não tenho decorado, mas é no mês de setembro, tá? Então procura visitar o site do Profmat, SBM, e manter-se atualizado, porque no site vai aparecer a chamada para inscrição para a próxima turma, mas vai ocorrer no mês de setembro, com certeza. Bem, há algumas perguntas aqui para mim, já comentando. Na aula sobre áreas, o professor falou área do triângulo, área do trapézio, área do quadrado. Não seria incorreto dizer, já que triângulos não têm superfície, só tem os três lados, e a área da superfície limitada por um triângulo, ou uma região triangular? Bom, tá certo. A área é de uma região, mas a gente não precisa ficar falando isso o dia inteiro. Então, quando a gente fala a palavra quadrado, essa palavra tem dois significados. Ora, ela representa a figura formada por 4 segmentos de reta congruentes, com ângulos retos e tudo. Ora, essa mesma palavra quadrado é usada para designar a região, né, limitada por esses segmentos. Então, a palavra quadrado, a palavra triângulo, a palavra polígono, sempre são usadas com esses dois sentidos. E vai ficar claro no contexto a que nós estamos nos referindo. Então, é um certo até, digamos, pedantismo ficar exigindo do aluno, né, a área da região triangular, é certo, mas não há necessidade disso. Pode falar a área do triângulo, que todo mundo entende. Pode dar um palpite? Pode, dá um pitaco aí, velho. Seguinte, eu acho que fica bastante claro que quando você diz a área do triângulo, você não está falando do contorno, que o contorno não tem área. E quando você diz o perímetro do triângulo, mesmo que o triângulo seja, você convenciona, triângulo significa a superfície triangular. Mas se eu disser o perímetro do triângulo, significa o bordo daquela superfície triangular. Então não há questão nenhuma a não ser a exigência, o excesso de rigor, que muitas vezes se torna um pedantismo. E uma coisa que a gente deve evitar quando dá aula é o excesso de pedantismo, que dificulta tanto quanto a falta de rigor. Aí o Wagner agora me ordenou para responder uma pergunta aqui, e eu vou obedecer. Na minha escola, um problema de uma prova era sobre 2 meninos que trocavam figurinha. No fim, o número de figurinhas N que um deles possuía era dado pela equação N vezes N mais 1 igual a 90. Um aluno da turma, que não era a minha, após a equação, escreveu direto N igual a 9. O professor dele não deu o ponto integral porque o aluno não resolveu a equação do segundo grau. O senhor concorda com esse professor? O senhor daria a pontuação inteira para esse aluno? Eu não só discordo do professor, mas eu puxaria a orelha dele, porque pegar N vezes N mais 1 igual a 90 e montar uma equação de segundo grau e tirar o valor de N, tem 2 respostas, uma negativa, outra positiva, fica com a positiva. Isso é uma maneira muito direta
de desmoralizar o ensino da matemática. Então o aluno vai dizer, matemática serve para quê? Serve para complicar as coisas simples que eu já sei fazer sem matemática, então inventa uma fórmula aí para resolver uma equação cujo resultado eu já sei de cara. Então a gente deve evitar fazer esse tipo de coisa. Não é que esteja propriamente, do ponto de vista estritamente matemático, não está errado. Né? Mas acontece que, como eu fiz aqui, no caso da ontem, não foi? Sei lá quando foi. Foi anteontem. Começa o capítulo de equação de segundo grau do livro Temas e Problemas Elementares, começa com um problema que resulta em resolver a equação x menos 3 ao quadrado é igual a 625. Então eu disse, olha, a resposta é x menos 3 ao quadrado é 625, então x menos 3 é a raiz quadrada de 625. No caso, tem que ser a raiz quadrada positiva, porque se trata de uma área. Agora, eu falei também o seguinte, você pode, e até eu disse assim, eu parafraseei um ditado em inglês que diz que um pouco conhecimento é uma coisa perigosa. Quer dizer, às vezes é preferível não saber nada do que saber um pouquinho. Então, x menos 3 igual ao quadrado igual a 625, a pessoa pode pegar e desenvolver x menos 3 ao quadrado, dá x2 menos 6x mais 9 igual a 625, passa o 625 para o primeiro membro, fica x2 menos 3x mais 589 igual a 0, e fica com a equação de segundo grau para resolver. Beleza, aí resolve. Pode errar, pode se enganar, e pode chegar com resultado, 2 resultados, elimina um resultado porque é negativo. Tudo. Mas para que fazer isso? Para que fazer isso? Então, esse n vezes n mais 1 igual a 90, isso tem num livro que nós examinamos, um livro que é vastamente adotado no país inteiro, no ensino médio, tem um problema lá, de equação de segundo grau, que diz, achar o número natural x, tal que x vezes x mais 1 igual a 6. Aí o livro o que é que faz? Escreve x2 mais x igual a 6, x2 mais x menos 5 igual a 0, resolve o problema. Espera aí, pelo amor de Deus. Se matemática, se o aluno, tem umas perguntas aqui que diz, os alunos não se interessam por questões de matemática porque acham que é uma coisa muito complicada, etc. De fato é. Se passar a achar 2 números consecutivos cujo produto é 6, eu preciso resolver uma equação de segundo grau, então matemática não serve para nada. Então, a pessoa tem que ter bom senso. Bom senso é fundamental em tudo, inclusive quando a gente ensina. Então a pergunta, respondendo a pergunta, concordo com esse professor? Não com N, A e O e tio. Existiu maiúsculo? Não. N, A e O e tio, tudo maiúsculo. Tá? Você tem alguma coisa aí para você? Não, Wagner, você monopolizou as perguntas. Então, duas perguntas aqui para começar. Uma é, as noções de estatística devem ser dadas em que série? Resposta, todas, né? E na verdade, eu acho que hoje em dia os livros didáticos estão fazendo desse modo, né? Em toda série há um pouquinho para ser ensinado e, na verdade, o ideal é que essas coisas sejam apresentadas não apenas como uma parte em si, mas como algo integrado às demais, sempre que possível, incluir análise de gráficos, tabelas, etc., nos enunciados dos problemas. Outra pergunta às vezes quando falo do lançamento de 2 moedas iguais, meus alunos acham que só há 3 possibilidades. Ou são 2 caras, ou são 2 coroas, ou apresentam faces diferentes. Como devo explicar que não é bem assim? Mas é bem assim. Quer dizer, ou seja, não tem nada de errado, tá, em você, ao descrever o fenômeno do lançamento de 2 moedas, classificar os resultados como sendo desse modo. 2 caras, 2 coroas, tá, ou 2 faces diferentes. Tá? O que é errado e comumente feito é incutir nos alunos que toda vez que você lista possibilidades, automaticamente essas possibilidades sejam equiprováveis. Tenham a mesma chance de ocorrer. Posso dar um palpite? Claro.
Seguinte, se você disser uma moeda está pintada de azul e a outra de vermelho, aí o problema fica diferente. Mas se as duas moedas são absolutamente iguais, a resposta correta do bom senso é que só tem 3 casos. Pois é, mas se você for resolver um problema de probabilidade, né, essa maneira de dividir os casos não é a maneira mais adequada. Tá? Então, eu sempre falo aí com os alunos também que problemas que têm moedas iguais, dados iguais, etc., complicam a vida, porque você não sabe, mas puxa, mas como é que eu vou distinguir se deu 1 e 2 ou 2 e 1 se os dados são iguaizinhos? Tá? Eu falo, põe uma pintinha lá no dado, tá? Que obviamente isso não vai alterar. Aí não são mais iguais. Pois é, mas isso obviamente não altera nenhuma chance de resultado, quer dizer, não muda o modelo e facilita a sua vida. Tá? Ou seja, mesmo que o problema fale que você está lançando objetos iguais, caso seja do seu interesse, para facilitar o problema, tá? Torne esses objetos distintos. Isso não é errado. Tá? Pensa que os 2 dados, você pensa que eles são iguais, mas eles sabem qual é a diferença entre eles. Né? Se você não souber, põe uma pintinha ali, que aí você vai saber se é um ou se é outro. Tá? Nossa, fase bom. Agora, para mim também, antes de passar aqui para o Luciano, a aula de áreas mostrou a utilização de propriedades e não aplicação de fórmulas. O senhor, nossa, reverência, poderia indicar algum livro que tenha essa abordagem do conteúdo de áreas? Sim, recomendo fortemente a leitura do livro Temas e Problemas Elementares. É um livro de capa laranja, né? Excelente, e eles... E é dado de graça. Isso, de graça ainda mesmo, e ele tem justamente o foco, né, nesse capítulo de áreas, está na utilização das propriedades e não da memorização e aplicação de fórmulas. Ok? Bem, vamos lá, o que mais eu tenho aqui? Bom, aqui tem uma pergunta, certamente outros vão querer opinar. A pergunta é a seguinte, é aqui do Rio de Janeiro. É fato hoje que a educação vive em um espaço incompatível com a tecnologia e o dia a dia que os alunos têm acesso. Poderia comparar a sala de aula no século XVIII, enquanto estamos no século XXI. Dentro do ensino de matemática, o que poderia ser feito ou testado para reduzir essa distância? Bom, pelo que eu entendi, aqui o início da pergunta fala da distância entre a realidade da sala de aula e o mundo tecnológico em que a gente vive. Lembro que necessitamos muitas vezes de fazer algumas demonstrações e elas se tornam tediosas, está sublinhado, para os alunos, porque os alunos são imediatistas em sua maior parte. Bem, o que eu entendi é que o professor está dizendo mais ou menos assim, as demonstrações que ele afirma que ele tem que fazer, e faz muito bem, se tornam tediosas porque os alunos são imediatistas e querem logo a coisa pronta, resolvida. E o mundo tecnológico hoje estimula essa velocidade, não é? Bem, o que eu tenho que dizer é que o professor não só tenha calma e que ele não pode pular as demonstrações que ele faz, não. Ele tem que fazer mesmo. Porque mesmo no mundo tecnológico não se pode pular etapas. Você é um cientista que trabalha lá na Intel, não pode querer planejar um chip novo se você não souber muito bem como foi construído o anterior. Então não se pode pular etapas no desenvolvimento. Então não adianta você querer pular demonstrações e achar que o aluno vai aprender mais rápido com isso. Tá? Então vamos ter calma e o aprendizado tem um ritmo próprio, e para que ele seja realmente importante e fixe as ideias, é preciso sim que as demonstrações, às vezes até meio tediosas, sejam feitas, daí sejam valorizadas. Posso dar um palpite? Sim. Mas eu acho que é importante, talvez, fazer com que o aluno participe das demonstrações. Porque
eu me lembro que eu não lembro, tá, de como é que foram feitas muitas das demonstrações quando eu era aluno, tá? Porque tem mais ou menos um jogo meio anunciado, que é o seguinte: o professor está lá cumprindo a obrigação dele, tá, que é fazer as demonstrações, tudo, mas os alunos sabem, ó, isso não vai cair na prova, coisa tal, então eu não vou me envolver muito, aí na hora depois ele vai mostrar como é que faz o problema. Então eu acho que isso também não funciona. Quer dizer, eu acho que você tem que fazer com que o aluno se envolva nas demonstrações, tá? Fazendo uma progressão de situações, né, que permita que o aluno, em grande parte, descubra as coisas. Tá? Um caso típico é a equação de segundo grau. Então, você chegar, vou ensinar a vocês a dedução da fórmula da equação de segundo grau. Aí pega lá, x2 mais bx mais c igual a 0, coloca o a, multiplica, completa os quadrados. Se fizer isso, tá, eu acho que o rendimento é muito pequeno. Agora, se você começar com exemplos numéricos, tá, em que você faça essa etapa de completar os quadrados, mostre que esse negócio tem lógica, faça 2 ou 3 exemplos em que isso aconteça. Agora, até cria a situação, tá, de que como é que isso vai funcionar no caso geral. Tá? E aí esse negócio é feito em degraus. Quer dizer, você simplesmente enunciar, vou demonstrar algo, tá, sem fazer essa preparação, não funciona. Tem que envolver o aluno aí nesse processo de construção aí do conhecimento. Bom, eu vou pedir licença ao Wagner para citar um livro que eu não conhecia, mas ele mencionou aí, que é Temas e Problemas Elementares, e pegar a deixa do Paulo César, que o Temas e Problemas Elementares, na parte da equação de segundo grau, começa com um problema banal, que eu já mencionei aqui, que é achar uma área de uma certa região quadrada, então é x menos 3 ao quadrado igual a 625. Então, como resolver esse problema? Tem o jeito fácil e o jeito enrolado, da pessoa que sabe resolver a equação de segundo grau, porque estudou na escola, mas não sabe por que veio daquilo. Tem uma fórmula, então ele desenvolve aquilo lá e tal. Mas existe uma regra geral que é mencionada no nosso livro Matemática do Ensino Médio, volume 1, que é o seguinte: a gente deve demonstrar algumas coisas e não outras. Espera aí, mas que regra é essa? Quais são as coisas que se devem demonstrar e as coisas que não se devem demonstrar? Não se deve demonstrar coisas óbvias. Por exemplo, aquela pergunta do achar dois números naturais consecutivos cujo produto é 6. Aí escreve x vezes x mais 1 igual a 6 e resolve a equação de segundo grau. Isso aí é uma maneira de desmoralizar a matemática. Então, matemática serve para eu provar coisas óbvias? Não. Enuncia o teorema de Pitágoras. Pergunta se alguém tem alguma razão para imaginar que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Aí a matemática começa a mostrar que é um negócio que não é tão banal assim. Você tem aqui um quadrado, você tem outro dois, posta aqui esse quadrado aqui, a área dele é a soma desses dois aí. Aí você demonstra. Demonstrar é uma maneira de convencer os incrédulos. Se a pessoa já está aceitando, então demonstrar é perda de tempo. Demonstrar que x vezes x mais 1 igual a 6 somente quando x igual a 2 e x igual a 3, isso aí é uma maneira de, como eu disse, repetindo, de desmoralizar a matemática. Então, ensinar é uma arte. É uma arte que requer um certo treinamento. A pessoa tem que, antes de mais nada, saber, conhecer a matéria que está ensinando. Depois vem a questão pessoal e vem a questão da autocrítica. A autocrítica é uma palavra muito ampla, que envolve uma série de situações diferentes. Uma delas é, tem bom senso. Agir com bom senso, isso aqui é fundamental. Agora, um fato que jamais será ultrapassado é o seguinte: no ensino elementar de matemática, a gente vai sempre estar ensinando coisas não só do século XVIII, mas do século XVIII antes de Cristo. Tá? Então isso aí não tem jeito, porque o conhecimento é cumulativo. O conhecimento matemático não é como o conhecimento de biologia.
Não é como a visão platonista do mundo, que o mundo era formado por 4 substâncias básicas: terra, fogo, ar e água. Não, agora a coisa mudou. Mas em matemática não mudou, não. A decomposição em fatores primos é a mesma do tempo de Euclides, 300 anos antes de Cristo. E é a mesma coisa, isso não tem jeito. Agora, o professor, sim, deve procurar, e os livros principalmente, dar aplicações recentes, aplicações atualizadas das questões. Isso a gente procura fazer na medida do possível. Ok? Quer engrenar com essa? Ah, sim, eu não tenho nada a ver com isso, mas é uma pergunta que eu achei muito interessante. Qual a forma correta na língua portuguesa de expressar x, um x, não vou dizer como, que eu vou dizer, com o expoente 2? É x elevado a 2, x elevado à segunda potência, x ao quadrado ou x elevado ao quadrado? Eu diria, tem mais, se você estivesse no Rio Grande do Sul, você diria x na 2. E se você estivesse assistindo minha aula, eu dizia x2 somente. Então, quer dizer, cada um tem o seu jeito de falar. Eu sou alagoano, eu perdi um pouco das minhas manias alagoanas, mas ainda tem algumas, né? Eu falo meio mistura de alagoano com carioca, 90% alagoano e 10% carioca. Mas cada um tem o seu jeito de falar. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu digo x nas 2. Se eu for para São Paulo, eu não digo digo e. Paciência. Então isso aí não tem grande importância, mas é divertida essa pergunta, eu gostei. Sim, todo mundo quando fala a equação geral do segundo grau, fala ax2 mais bx mais c. Não é? Ax elevado ao quadrado, ninguém fala assim. Mas tudo bem. Agora vamos passar a bola para o Luciano, que ele está engatilhado aqui com várias perguntas. Bom dia, pessoal. Tem algumas aqui, por exemplo, por que 0 fatorial é igual a 1? Muito boa pergunta. Obviamente não é porque você vai multiplicando 0 por todos os inteiros, né? Vai diminuindo, etc. Não é. 0 fatorial é igual a 1 porque é conveniente para nós, para os matemáticos. Né? E claramente é uma definição especial, não é uma definição como as outras definições, ou como a gente normalmente entende o fatorial. 7 fatorial é multiplicar, né, os inteiros de 1 a 7. 0 fatorial não vai ser multiplicar os inteiros de 1 a 0, porque o 0 vem antes. Né? Mas é uma convenção útil para uma série de fórmulas, em particular para aquela expressão conhecida das combinações de N objetos tomados P a P. Se você expressa isso com fatoriais, né, e você não tem o 0 fatorial igual a 1, você teria que abrir algumas exceções, alguns casos particulares que não vale a pena. Então, é isso, é uma convenção que torna a nossa vida mais fácil do que... Luciano, pode dar um palpite? É como, por exemplo, se conjunto é formado por elementos, como é que tem sentido falar em conjunto vazio? Conjunto vazio é uma forma de você simplificar a linguagem. Está diretamente ligado. Ligado a isso, exatamente. Está diretamente ligado. Isso. Você pode... Número de permutações de um conjunto vazio é uma. Bom, enfim. Número de maneiras de você colocar os elementos do conjunto vazio em ordem é uma maneira, né? Eu já acabei, certo? Não tinha elemento nenhum para colocar em ordem. Né? Vou começar a ordenar os elementos do conjunto vazio. Acabei, viu? Tem um jeito só. Né? Sei lá. Mas, enfim, é porque é conveniente mesmo. Eu continuo aqui? Tem mais uma. Mais uma. Pergunta longa, eu vou ler. Os meus alunos da segunda série do ensino médio não sabem nada de aritmética. Não sabem encontrar o MDC, entre parênteses, desculpe, o máximo divisor comum, de 2 números grandes, e não sabem identificar nenhum problema quando esse conceito é necessário. Isto ocorre porque a aritmética é dada no 7º ano do ensino fundamental,
É o que está escrito aqui, né? Às vezes é sexto ano. E nessa época os alunos ainda têm pouca maturidade. Nunca mais a aritmética é abordada de novo e os problemas mais interessantes de aritmética ficam dificílimos para o aluno do ensino médio. O que você acha disso? As coisas importantes de matemática não deveriam estar sempre presentes em todas as séries? Então é muito fácil responder essa pergunta. Amém. A minha resposta aqui é amém. Eu concordo integralmente com a opinião expressa aqui. E é isso. Sobre essa pergunta não tem mais nada a dizer. Já disse tudo aqui, o nosso colega, o colega que mandou a pergunta. E essa mesma pergunta aparece de novo aparece em outra versão, mais na frente. Tem outra versão da mesma pergunta. Quando você acha, comentar aqui essa pergunta da Elisângela, da Unicamp. Ela também está no 7º ano e ela começa a ensinar equações do 1º grau, comparando com uma balança de 2 pratos em equilíbrio. E por isso, para que a balança mantenha o equilíbrio, tudo que faz de um lado, faço do outro. E às vezes o aluno chega e fala, olha professora, meu pai ensinou um macete, né, um jeito mais fácil. Bom, a ideia, na minha opinião, da balança é muito boa. Agora, o aluno não vai levar essa ideia a vida inteira. Né? Um dia, ele tem que chegar à própria conclusão que quem troca de lado, troca de sinal. Não é? Porque a balança é boa para ele entender a coisa, mas não vai levar essa ideia permanentemente. No caso, foi o pai que deu um passo adiante. Né? Talvez não devesse. Mas o aluno, ele vai chegar à conclusão de uma maneira prática de fazer as coisas, eliminando a balança no futuro dele. Posso comentar? Isso tem muito a ver com um comentário, pelo menos nas minhas aulas é muito comum, né? Um comentário, professor, eu não gostei desse jeito que você ensinou, não. Eu sei um jeito mais fácil, eu já sei um jeito mais fácil. Eu prefiro fazer de tal jeito, etc, etc. Né? E, enfim, eu não sei se eu acho que eu não ouvi do Elon, acho que eu ouvi alguém, talvez o Paulo César comentando algo que o Elon comentou, e agora eu vou comentar, e o Elon está na mesa, seria melhor ele falar. Elon, fala aí de atravessar a rua. Não, era o Morgado que fala, não era o Elon, era o Morgado. Eu que estou. O Morgado falava, é o Morgado, olha só, desculpem. Então... Bom, eu vou falar aqui em terceira mão Eu desculpo o nome dele. Obrigado, mestre, obrigado. Então, que é isso? Você, às vezes, você tem métodos e tem truques, né? E você pode, durante muito tempo, resolver as coisas com truques, ou resolver as coisas sem entender profundamente o que você está fazendo, ou sem entender mais profundamente o que você está fazendo, porque você vai aceitando truques, você vai vendo, etc. E isso pode servir para você durante algum tempo, mas vai chegar um momento que você vai estar diante de um problema mais difícil, mais profundo, mais relevante, que a sua falta de método vai ser sentida. Né? Então, o exemplo do Morgado era que existe um algoritmo, um método melhor para você atravessar a rua, né? Que envolve você não ficar muito perto da esquina, por exemplo, né? Você esperar o sinal fechar, e coisas desse tipo. Né? E que é isso, que você pode, não seguindo o método, você atravessa a rua mais rápido, e você chega mais rápido no seu destino várias vezes, mas uma hora pode chegar um momento em que você é atropelado por um carrinho de chicabom, né? E isso. Eu me lembro, Luciano, que quando eu ouvi essa frase do Morgado, eu me surpreendi. Que o melhor lugar para atravessar a rua não é na esquina, no meio da rua. Mas depois eu pensei um pouco e vi que ele tem razão. Quer dizer, existe o perigo, mas acontece que quando você está na esquina, vem carro de duas direções diferentes. Se você está no meio da rua, só vem de uma direção. Então, é mais fácil de você controlar o perigo, mas que é perigoso, Aliás, uma vez eu fui repreendido por uma policial em Nova York, que eu atravessei a rua no meio do quarteirão. Isso é proibido lá.
Ela me fez voltar, ir até a esquina e atravessar lá. E eu tive que obedecer, porque era uma mulher parruda assim. E isso é uma contravenção que é chamada de jaywalking. Não sei por que se chama jaywalking, mas é jaywalking. É atravessar a rua no meio da... Não sei. Jay com a letra J. Não, Jay é o nome de um pássaro, Blue Jay. Então, acho que é o caminho do passarinho, assim, meio incerto. Chute. Perguntar ao Google. Pergunta em inglês. Bom, há duas perguntas aqui, uma do Rio, que pergunta sobre triângulo pitagórico, se além do 3, 4, 5, se existe outro formado por números consecutivos, né? A pessoa teve curiosidade de saber, será que tem um triângulo com 11, 12, 13, né? 378, 379, enfim. A resposta é não. 3 números consecutivos, somente 3, 4, 5. Também na mesma direção, o Gustavo, da Universidade de Santa Maria, olha só. Então, na aula de Teorema de Pitágoras, mostramos que, dados escolhidos 2 números naturais m e n, então, formando aquelas expressões... Wagner, antes de você continuar, por que você não volta para a questão original e explica por que a sua resposta foi tão categórica? Não. Quer dizer, realmente, eu vou recomendar que o professor aí pegue um livro de teoria dos números, né, porque realmente não dá tempo da gente mostrar aqui todas as coisas. Mas é verdade que todo triângulo pitagórico, sempre você tem 2 números m e n naturais, né, que satisfaçam a essas relações aqui. Isso. Não só isso gera ternos pitagóricos, como todos os ternos pitagóricos estão contidos aí nessa fábrica. Para entender isso, não. Os primitivos acontecem se m e n não tiverem mesma paridade. Né? Se m e n forem ambos pares ou ambos ímpares, não nasce um terno primitivo. Né? Os ternos primitivos, quando eles têm paridades diferentes. Bom... Mas, Wagner, se você tivesse n ao quadrado mais n mais 1 ao quadrado é igual a n mais 2 ao quadrado, você leva uma equação de segundo grau, n2 menos 2n menos 3 igual a 0, que não tem soluções inteiras, encerrado o assunto. Pronto. Não precisa olhar o livro de álgebra linear, nem de teoria dos números. Está matada a questão. Você entendeu o que o professor Arão falou? Ele fez, então, assim, imagine... E aplique aí o Teorema de Pitágoras para esses 3 números, e a única solução que vai nascer daí é n igual a 3. Então, quer dizer, realmente o único triângulo pitagórico com números consecutivos é o 3, 4, 5. Está perfeitamente resolvido. Bom, PC, tem engatilhado alguma coisa? Bom, tem uma pergunta genérica aqui, que é para todos, então eu vou me incluir entre os todos aqui. A prova do Enem só contém questões de matemática contextualizadas. É coisa completamente diferente dos outros vestibulares a que estamos acostumados. Como os senhores consideram essa questão da contextualização? Eu acho que é bastante importante no ensino da matemática a gente
mostrar aos alunos que a matemática é útil para compreender o mundo, para resolver problemas. Então, nesse sentido, eu, particularmente, que sou um matemático que trabalha com aplicações, tá? A mim, eu gosto muito, tá, de problemas de matemática contextualizados. Tá? E acho que, na medida do possível, a gente deve explorar bastante esse conceito. Tá? Mas é claro que, em nome disso, há exageros. Tá? Eu, pessoalmente, acho que é um exagero, por exemplo, a prova do Enem ter 45 questões contextualizadas. É demais. Tá? É difícil que o aluno possa, no tempo que ele tem para a prova, né, para a parte de matemática, 2 horas aí no máximo, ler e analisar todas as questões. Então, eu acho que devia haver um equilíbrio, se a intenção era mostrar se o aluno domina matemática, com questões mais e menos contextualizadas. Por outro lado, acho também que um outro grande problema é com as falsas contextualizações. Porque uma contextualização ruim contribui para afastar o aluno ainda mais da matemática. Porque vai ver que é uma brincadeira, né? Não vai levar a sério uma questão que apresente uma contextualização absurda, irreal. Tá? Portanto, a minha opinião é que contextualização é bom desde que bem feita, tá? E desde que feita com bom senso. Tenho 2 observações para fazer a respeito de contextualização. Uma delas é a seguinte: em primeiro lugar, contextualização não é necessariamente uma coisa que está ligada à vida real prática. Você pode contextualizar uma questão matemática com outra questão matemática. Por exemplo, os logaritmos foram inventados porque havia uma necessidade para a navegação de longo curso. Mas eles foram inventados para facilitar a multiplicação. Quer dizer, aí a multiplicação, não existia computadores naquela época, então você está usando uma teoria matemática para resolver um problema de matemática. Então você pode, isso é muito comum em matemática. Você tem uma teoria nova que é utilizada para facilitar a vida de outras teorias matemáticas. A outra coisa é o seguinte, isso é muito importante. Para que uma contextualização seja efetuada com plena consciência de que vai dar certo, é preciso que você tenha uma base teórica para fundamentar a sua aplicação. Se você não souber direito a caracterização matemática da função que você vai utilizar, você não fica sabendo se um problema de matemática é resolvido pela função exponencial ou pela função linear. Uma tendência natural, até na linguagem comum, a pessoa dizer isso aqui é proporcional àquilo. Proporcional na linguagem comum, inclusive pessoas supostamente educadas, proporcional significa uma coisa que depende de outra de forma crescente, uma função crescente de outra. Eles chamam de proporcional. Então você vai resolver qualquer problema usando a regra de 3. Então você tem que ter uma base teórica para poder fazer a contextualização. Eu acho que a contextualização valoriza a teoria. Por isso ela é importante. Mas ela tem que ser acompanhada, baseada na teoria. Do contrário, é uma contextualização de arremedo. Quer dizer, você imita porque ouviu falar aquilo, mas se chegar uma questão nova, que você nunca ouviu falar, não sabe como é que faz, como é que você vai contextualizar? Você tem que reduzir a uma parte teórica. Então, são essas 2 coisas que eu queria observar. Agora, eu quero observar também o seguinte, essa febre atual da contextualização não é nada muito novo, não. De jeito nenhum. Eu estava aqui ainda, enquanto vocês estavam fazendo a avaliação, eu estava mostrando aqui para o Elon um livro que tem quase 2 séculos de idade, um livro de álgebra de pertenceu ao avô do seu avô? Que pertenceu ao avô do meu avô. É verdade. Isso. E ele está cheio de problemas inteiramente contextualizados. 2 negociantes e tal retiraram das suas empresas com as quantias de tantos e tantos francos, um emprestou para o outro 1.600 francos.
Enfim. Mais do que isso, o livro do Euler, de álgebra, todo ele é baseado nos problemas elementares, são todos contextualizados. Vários desses problemas estão no nosso livro, temas de problemas elementares. Qual é a diferença? É que, já naquele tempo, eles tinham aquela ideia que o ensino de matemática está apoiado em 3 pés, como o professor Elon lembra no livro Matemática e Ensino, que ele escreveu alguns anos atrás. É preciso, primeiro, a conceituação, quer dizer, o aluno saber exatamente do que estamos falando. É preciso também ter uma parte de treinamento, que eles chamam de manipulação. Quer dizer, então, se você tem uma ferramenta, você tem que treinar em coisas ainda não contextualizadas para que aquilo entre praticamente no sangue, né, e você faça aquilo de forma natural. E aí sim, você vai aplicar ver como essa ferramenta se aplica na realidade. Então você tem a parte das aplicações. Isso está aqui nesse livro que tem 200 anos. O que ocorreu aqui? No final da década de 90, realmente os livros didáticos brasileiros estavam com uma ênfase muito grande na manipulação. Então a gente abria um livro e era sempre nos exercícios, calcule x, não sei o quê, tá? Resolva, calcule. Então não era só no Brasil, não. Toda parte do mundo. Enfim. Tem isso. Por exemplo, o livro de cálculo mais publicado, mais lido no mundo inteiro, no meu tempo de estudante de faculdade, é o livro do Granville, que era um livro tão divulgado nos Estados Unidos que foi até traduzido para o francês. Como eu estava comentando com você, é raríssimo um livro didático nos Estados Unidos. Aliás, eu não conheço outro exemplo, a não ser esse. Ser traduzido do inglês para o francês. O que acontece é sempre o contrário. Uhum. O Granville, se você pegar o livro de cálculo do Granville, 90% ou mais dos exercícios são de pura manipulação. Pois é. Então eu estava dizendo que uns 10 anos atrás, os nossos livros didáticos estavam assim, praticamente só fazendo manipulação. Aí alguém inventou a história da contextualização e buzinou no ouvido de alguma autoridade educacional a seguinte frase que eu ouvi: a única matemática que deve ser ensinada é aquela que está ligada ao mundo que vivemos. As abstrações devem ser deixadas aí para os cientistas. Quer dizer, aí a corda puxou exatamente para o extremo oposto. Né? Quer dizer, enquanto num certo momento não havia contextualização ou aplicação, alguém inventou que tudo tinha que ser contextualizado. Isso caiu em terreno fértil, né? E agora a obrigação, né, é contextualizar. Também uma coisa está errada e a outra também. Eu acho que a gente tem que seguir o caminho do meio, né, que é o mais sensato. Temos que prestar atenção na conceituação. Temos que ter a manipulação, sim, e temos que ter as aplicações também. Mas não pode ser só uma coisa. Para terminar falando da questão do Enem, né, as pessoas que vão fazer o banco de questões para o Enem recebem uma instrução clara. Todas as questões têm que ser contextualizadas. Ora, isso daí é um erro, porque vai levar certamente a falsas contextualizações. E como Paulo César falou, uma falsa contextualização é extremamente prejudicial para o ensino, né, do aluno. Isso é falta de conceituação. Isso. Desculpe. Luciano. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Na quinta-feira, o professor Luciano comentou o exercício 34 do exame do Prof. Mate. Se o enunciado afirmou que são 2 números A e B, e a única resposta é 1 e 1, então o enunciado está equivocado? Então, é importante a gente esclarecer
que naquele problema, 1 e 1 foi um exemplo, né, que inclusive surgiu aqui dos nossos colegas no Rio de Janeiro, né, foi um exemplo que tornava a letra D verdadeira e todas as outras falsas. Né. E surgiu também a pergunta aqui sobre isso, né, sobre se o fato de haver um outro exemplo com outras opções verdadeiras não invalidaria a questão. Na verdade, o enunciado está bem claro. O Eduardo, acho que era, escolhia 2 números, certo? E enfim, e aí eu entendo a pergunta do colega, quer dizer, o enunciado afirmou que são 2 números A e B, e no nosso exemplo, os 2 números eram iguais, né? Isso a gente pode até discutir, mas normalmente, quando a gente quer dizer 2 números distintos, isso está claro no enunciado. Diz-se que são 2 números distintos, né? Por isso a gente considerou válido o exemplo 1 e 1. Mas há outros exemplos que não são 1 e 1. Tem 7 e 5, por exemplo. Também gera um exemplo que torna a letra D verdadeira e todas as demais falsas. E o enunciado era, sabendo que o Eduardo escolheu 2 números e que apenas uma afirmação é verdadeira, qual tem que ser essa afirmação verdadeira? Luciano, em minhas aulas eu costumo dizer, e eu já devo ter dito a vocês aqui, que 2 em matemática não significa 2, significa 2 ou 1. Agora, para evitar essa confusão, é melhor dizer 2 números distintos, ou então dizer números, sem dizer, apagar o 2. Ache números A e B, certo, pode ser números A e A. É uma boa alternativa. Eu faço isso quando eu escrevo meus livrinhos, eu faço isso. Mas, só deixando claro que não é a única resposta, o 1 e 1, tá? Existem várias possibilidades. Sim, quando você fala 2 números x e y localizam um ponto no plano, 2 números, quer dizer, você não pode localizar o ponto 1, 1. Enfim. Então, um par ordenado é um conjunto ordenado de 2 elementos. E posso continuar rapidinho? Na verdade, essa pergunta apareceu 2 vezes. Né? Parece que o pessoal gostou daquele número 1,42857, que é o período da dízima do 1 sobre 7. Então, eu estava aqui pesquisando rapidinho para ter certeza. Tem um artigo do Gugu, o Carlos Gustavo Moreira, na primeira revista Eureka, né, que é uma revista publicada pela Olimpíada Brasileira de Matemática, e que tem todos os números disponíveis na internet, né, no site da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é obm.org.br. Você encontra todas as edições da revista Eureka. Na revista Eureka número 1 tem um artigo do Carlos Gustavo, né, conhecido como Gugu, que o nome do artigo é Números Mágicos e Contas de Dividir. Então, enfim, a melhor maneira de você obter resposta sobre essa pergunta, existem outros números desse tipo, né? O que tem a ver ele ter todos os restos possíveis, etc. Em vez de responder aqui, primeiro que eu não conseguiria responder tão bem quanto está no artigo, e segundo que demoraria, eu recomendo que os interessados procurem esse artigo e leiam, tá? Números mágicos e contas dividir. Números mágicos e contas de dividir, do Carlos Gustavo Moreira, está na revista Eureka número 1. Tá? É isso. Bem, há uma pergunta aqui para mim. Pergunta de Ilquias. De onde ele vem? Piauí, Campos Floriano. Olha lá. É possível utilizar as demonstrações como a que você fez usando o teorema da bissetriz interna? A demonstração do teorema da bissetriz interna no ensino médio? Caso sua resposta seja positiva, qual é o motivo de não se encontrar tais demonstrações nos livros didáticos? Bem, eu fiz aqui, os outros não estavam
presentes, eu fiz 2 demonstrações de resultados extremamente conhecidos, mas utilizando a área como uma ferramenta. Bem, e eu defendo, no estudo não de geometria, tradicionalmente, a área é uma coisa que é deixada sempre para o final. Isso já vem de longe, né? Os livros franceses, antigos, também faziam isso, né? Então, começavam com a geometria de posição e propriedade das figuras, depois vinha a parte métrica, a proporcionalidade, semelhança, relações métricas, etc., polígonos e tal, e no final, áreas, era o último capítulo. E nós herdamos essa maneira de ensinar a geometria, em particular, a área que ficava sempre lá para o final e acabava não dando tempo. Pois bem, o conceito de área é tão importante que eu sempre defendi que ele seja antecipado, assim, o máximo. Então, se o aluno aprende a medir um comprimento, praticamente no mesmo momento, ele já tem que tomar conhecimento como medir uma superfície. Tá? E área não deve ser os exercícios de área somente aqueles de calcule a área dessa figura, calcule a área daquilo, calcule a área. Mas sim utilizar, como eu fiz aqui, utilizar esse conceito, essa ferramenta, para demonstrar outras coisas. E ele pergunta, por que isso não aparece nos livros didáticos? Bem, por que não aparece? É porque talvez os autores não estudaram geometria suficiente para perceber a riqueza que tem, né, esse conceito no ensino da geometria. Outra explicação eu não sei. Eu tenho que dizer o seguinte, concordo plenissimamente com o que você acaba de dizer e, inclusive, essa corroboração da sua opinião eu manifestei em público em 2 livros que eu escrevi. Um se chama Medida e Forma em Geometria, que é uma forma de estudar a geometria baseada na noção de área e de volume, e o outro é um livro chamado Logaritmos, em que eu mostro que a noção de logaritmo, o estudo dos logaritmos, fica muito facilitado se você estuda através de áreas. O logaritmo natural aparece como a área de uma região plana muito simples de descrever. E a razão para que você e eu tenhamos essa opinião é que a área é uma coisa fácil de você perceber. Quando você tem uma figura contida noutra, então é óbvio que a área da primeira é menor do que a área da segunda. Ninguém discute isso. Então, com isso, você pode dar várias igualdades e desigualdades algébricas que seriam difíceis de constatar. Se você faz exprime aquelas grandezas por meio de áreas, você verifica imediatamente. Isso eu faço. Na capa do meu livro Logaritmo, tem uma figura que é exatamente mostrando que o logaritmo de 1 mais x é menor do que x. Quer dizer, logaritmo natural. E isso fica claro, porque está aqui na figura. Se eu não enxergar isso, não é possível. Né? Wagner, deixa eu responder essa pergunta que está aqui na tela, da Unicamp. Sim. Professores do IMPA, bom dia. Gostaria de saber como posso entender melhor as questões elaboradas pelo IMPA de todas as áreas da matemática. Tenho muita dificuldade, sinto que é particularmente complicado, pois a faculdade privada em que cursei não proveu todos os complementos abordados na coleção do IMPA. Você tem alguma consideração a esse tipo de situação? Bom, a coleção não é propriamente do IMPA, quer dizer, o curso... O IMPA tem coleções. Tem, mas eu imagino que ele esteja se referindo aos problemas que aparecem nos livros que são abordados aí nesse curso, que não são do IMPA, são uma publicação da Sociedade Brasileira de Matemática. Mas eu imagino que seja isso que ele se refira. Pois bem, essa coleção foi pensada exatamente com esse intuito. Ou seja, quando nós começamos a escrever esses livros, o que nos motivou foi o fato de haver muito pouca literatura para o professor que vai trabalhar na escola básica aprender aquilo que ele tem que ensinar. Né? Ou você tem os livros que dizem respeito
aos conteúdos típicos do ensino superior, cálculo, álgebra linear, etc. Ou então você tem os livros didáticos, tá, que tem uma série de defeitos, uma das quais é não terem sido especificamente escritos com o professor em mente. Bom, tem os complementos lá para o professor, mas não é a mesma coisa. Então, o que nós tentamos fazer com essa coleção, o que tentamos fazer também com esses cursos que a gente oferece aqui no IMPA, todo janeiro, todo julho, é exatamente procurar suprir, tá, essas deficiências aí de formação. Então, a indicação que eu tenho aí para o colega lá da Unicamp é realmente ler esses livros, tá? Estudar esses livros. Eu acho que é a melhor sugestão que eu tenho para dar nesse instante. E levando em conta a existência dessas pessoas, como essa que nos escreveu, é que nós resolvemos escrever o 4º volume, que contém todas as soluções dos problemas propostos nos volumes anteriores. Ótima lembrança. O Wagner me indica aqui uma questão e tem outra aqui, que eu vou começar com essa outra, Wagner. Tá bem. No professor Rafael Wizikowski, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, pergunta assim: professor Elon, o senhor já foi comediante antes de ser professor de matemática? Se eu tivesse visto essa pergunta antes, eu tinha trazido aquele negócio de palhaço aqui. Não, obrigado. Eu sei que ele disse isso no bom sentido. Os seus causos são muito engraçados e dão um tempero especial às suas aulas. Gostaria de sugerir que o tempo da prova do Prof. Matos fosse maior e que a próxima prova seja feita pela manhã. Então é só dizer, não, nunca fui comediante. Mas poderia. Não. Eu admiro muito a capacidade de fazer coisas humoristicamente. Um dos professores que davam aula mais assim, com um fino senso de humor, era o professor Morgado. Se vocês olharem os vídeos que a gente tem com ele, vocês vão ver que aquilo é humor fino mesmo. Bom, agora, essa pergunta mais séria é a seguinte. O professor Elon comentou, isso é do Paraná, um professor do Paraná chamado professor Adilson. Ele pergunta, o professor Elon comentou que nas escolas do Japão e da Alemanha, o professor sempre introduz um novo tema com uma situação, um problema, para despertar o interesse do aluno. Qual a sua opinião a esse respeito? Bom, em primeiro lugar, quer dizer o seguinte, eu nunca assisti nenhuma aula de um professor japonês, e como também de nenhum professor alemão. Nosso conhecimento a esse respeito provém dos livros. No caso do alemão, os livros eu recebi de presente de vários colegas meus da Alemanha, coleções e coleções de livros didáticos alemães, que são realmente, para mim, uma coisa muito interessante. Agora, o japonês tem tradução para o inglês e o Wagner já deu uma aula, pelo menos uma aula uma vez, nesse curso aqui, há 20 anos atrás, baseado em como seria, ele não falou com sotaque japonês, não, mas como seria que aquele assunto seria ensinado no Japão, e é muito interessante. Agora, quanto a essa questão de começar um novo tema com a situação problema, isso é um fato consagrado. É sempre uma forma de você atrair a atenção das pessoas a quem você se dirige. Começar com uma questão que ele não sabe, que as pessoas não sabem resolver, mas que saberão depois da aula. Então isso é muito bom, isso atrai a atenção, né? Até na televisão algo semelhante é muito parecido. Quando tem problema de entrevista, sempre o entrevistador termina o segmento, tem vários segmentos, né, na entrevista, que é intervalado com anúncios, sempre termina um segmento com uma pergunta do entrevistador ao entrevistado, dizendo, essa pergunta nós vamos receber depois dos comerciais. Aí isso é para segurar a pessoa lá. Mesma coisa assim, eu acho interessante. Às vezes isso não é possível. Por exemplo, se você terminou a aula no meio de uma demonstração, você vai começar a aula seguinte, você tem a obrigação de começar de onde você parou, pelo menos um pouco antes, mas não vai começar de novo com o problema.
Mas eu sou plenamente favorável. Então, a outra pergunta da mesma pessoa para o Luciano já foi respondida, sobre os dois números 1 e 1, eu aconselho isso, não dizer 2. Acho os números A e B. Não, houve aqui nas perguntas duas perguntas específicas sobre problemas de contagem. E aí que eu fui dar uma olhada aqui rapidinho, tá, nas avaliações que o pessoal fez aqui no Rio sobre o primeiro problema, tá, que é de contagem. Tá? E aí o que eu vi me fez achar melhor a gente discutir esse problema também. Tá? Em vez de discutir um problema que é de interesse, é conhecido somente por quem perguntou, ele tem alguns elementos em comum com o primeiro problema. Então, o problema dizia que você tinha uma certa quantidade de CDs de MPB, 7, 5 de rock, 3 de música clássica. Você quer levar 4 CDs para uma viagem, de tal maneira que todos os estilos de música estejam representados. Tá? Então, qual é a maneira natural de fazer o problema? Problemas que tenham essa expressão pelo menos, tá? No máximo, no mínimo, são problemas que primeiro devem acender aí a luz vermelha, porque quando você fala isso, tá? Você já está implicitamente admitindo a possibilidade de que você vai ter vários casos para analisar. Tá? E a situação aqui, embora aqui seja relativamente simples aí de fazer. Como é que você pode levar 4 CDs, são 3 tipos de CDs, de tal maneira que pelo menos um estilo de música, pelo menos um CD represente cada estilo de música? Como é que a gente pode levar 4 CDs? A forma da gente... Primeiro, eu já ouvi aqui uma proposta de solução, tá? Mas para entender o que a gente vai ter que levar, se você vai levar um de cada tipo, então necessariamente um dos tipos você vai ter 2 CDs. Correto? Então tem um estilo de música para o qual você vai levar 2 CDs, tá? E esse estilo de música pode ser MPB, rock ou música clássica. Então, a solução natural do problema, tá, é contar separadamente, tá, essas 3 possibilidades. Tá? Se eu levar 2 de rock, eu tenho que escolher 2 desses CDs, tá, começando com MPB. Quer dizer, se eu escolher 2 de MPB, então eu tenho que escolher 2 desses CDs, tá? São 7, então é a combinação de 7, 2 a 2. Depois, um de cada um. Tá? 5 vezes 3. Faço a mesma coisa para rock, faço a mesma coisa para música clássica e somo os resultados. Tá? A carrocinha de Chicabon está à espreita. A carrocinha de Chicabon está à espreita daqueles que resolveram fazer da maneira rápida. Tá? Que é isso que o Luciano está indicando. Escolhi um de cada. Garanti que eu estou levando um de MPB, um de rock, um de música clássica. Tá? Já tenho 3 CDs na minha bolsa, estão representados. Quantos sobraram lá? 12. Escolho um deles, pronto. Pois essa resposta, que foi, eu acho que das que eu vi aqui, foi a mais popular. Tá? Tá errado. Onde está o erro? Como é que é? Não. Resolvendo, fazendo em 3 casos, tá? Você vai chegar à resposta correta. Tá? Pergunta, mas nós como professores muitas vezes temos essa situação. Você tem um aluno que oferece para o problema uma solução que é perfeitamente honesta e razoável. Tá? Essa solução é dada por um cara que pensou no problema. Tá?
Então você não pode dizer só para ele, tá errada porque deu diferente da minha, a minha que é certa. Essa não é uma boa maneira de responder ao aluno. Tá? Tem que explicar por que está errada. Só porque está diferente da sua não é uma boa estratégia de convencimento. Luciano, termina aí. Então, quando a gente usa o princípio multiplicativo, a gente sempre tem que entender que as decisões são consecutivas. Então, ao aplicar o princípio multiplicativo, você considera uma ordem. Você escolheu um primeiro CD, um segundo CD e um terceiro CD. Se você vai levar 3 CDs, um de cada tipo, isso não tem problema nenhum, porque aí você decide, primeiro eu vou escolher rock, depois eu vou escolher MPB, depois eu vou escolher clássica, e tudo bem. Agora, quando você faz isso, primeiro eu vou escolher rock, depois eu vou escolher MPB, depois eu vou escolher clássico, e por último eu vou escolher um CD que pode ser de qualquer tipo, o que acontece? Você podia escolher assim, né? Aqui é rock, MPB, clássico, ou diferente, mas assim, rock são 7 mesmo? Então é isso. Então tá. MPB, rock e clássico. Então, eu primeiro escolho o MPB, pode ter sido o CD A, certo? Em segundo lugar, eu escolho rock, pode ter sido o CD H, que está aqui no rock, tá legal? E em terceiro, eu escolho clássico, pode ser o CD M. Essa é uma das minhas escolhas possíveis para os 3 primeiros, certo? E para o quarto, não pode ser qualquer um, certo? Então eu poderia ter escolhido o G, que é de MPB. Concordam? Que esta é uma das minhas maneiras de escolher, quando eu faço os 4 em ordem desse jeito? Agora, você concorda que essa aqui de baixo é outra maneira de escolher, que eu contei como sendo algo diferente? Quando eu primeiro escolho o G, que está entre os de MPB, depois eu escolho o H, que está entre os de rock, depois eu escolho o M, que está entre os clássicos, e agora entre aquelas 12 escolhas não vai aparecer o A? Vai, não vai? Então não é uma possibilidade escolher o A aqui? Acontece que isso aqui que você contou como 2 formas diferentes de escolher, na verdade, essas 2 formas diferentes geram o mesmo grupo de CDs que você vai levar para a viagem. Tá certo? Então você está contando mais de uma vez, né, algumas das possibilidades, o que torna a solução incorreta. Então, posso aproveitar para responder mais um rapidinho? Tem tem um problema que foi sugerido por 2 pessoas ou 2 grupos diferentes, então talvez valha a pena. Quantos são os números inteiros positivos com 7 algarismos, tais que a soma dos seus algarismos é par? É realmente um problema legal, né? Você podia pensar, assim que eu li, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu vou ter que separar um monte de casos, se todos são pares, ou se tem 2 ímpares e 5 pares, etc, etc. Depois eu me dei conta que tem um jeito um pouquinho melhor de fazer isso. Que é assim, eu posso formar um número qualquer de 6 algarismos, e aí eu tenho 9 possibilidades para o primeiro algarismo, já que não pode ser 0, né? E depois eu tenho 10 possibilidades para os próximos 5 algarismos, certo? E aí dá 10 a quinta. E com isso eu escolhi um número, por enquanto é um número qualquer de 6 algarismos, certo? E agora, para completar, para escolher o último algarismo, agora sim é que eu olho a soma, certo? O que eu faço? Eu somo os 6 algarismos que já foram escolhidos e vejo se essa soma é par ou ímpar. E aí eu coloco como último algarismo o quê? Um número de paridade igual à paridade da soma dos 6, certo? Felizmente, o número de opções que eu tenho é sempre o mesmo, independentemente de qual foi a escolha ou qual foram as escolhas dos 6 algarismos, certo? Porque se a soma deu par, eu tenho 5 opções para o algarismo par, e se a soma deu ímpar, eu tenho 5 opções para o algarismo ímpar. Então é só multiplicar por 5
E aí, essa é a resposta. Não, o probleminha é bonitinho, gostei. Então, tá aí. Obrigado. Bem, nós estamos praticamente terminando. Eu queria registrar aqui diversas perguntas que apareceram em duplicata, que mais ou menos já foram respondidas. Perguntas da Universidade do Paraná sobre a questão da contextualização. Perguntas de combinatória, números. Queria registrar também as perguntas de Ademilson, de Recife, Pernambuco, sugerindo que se fale num próximo curso sobre parábola, elipse, hipérbole. E fica registrada, então, a sugestão. E passo a bola aí para o PC e Elon para alguma coisa a mais, ou então podemos... Não, então vamos encerrar nossas atividades. Eu quero agradecer a presença e, mais do que a presença, o interesse com que vocês acompanharam nosso curso. Espero que façam uso dos textos que nós distribuímos. Não guardem só como lembrança do curso que fizeram aqui, mas que leiam, porque esse texto, especialmente esse aí, Temas e Problemas Elementares, contém uma série de situações interessantes para vocês utilizarem nas suas aulas, e como também de pontos de vista que o professor pode adotar. Então, mais uma vez, obrigado, e isso nós voltaremos a nos encontrar dentro de uns 6 meses, aproximadamente, e tenham um bom fim de semana.